É uma coisa que você perguntar, você gosta do Roberto Dinamite? Eu gosto. Gosta do Roberto Dinamite? Gosto. Gosta. Gosto. Como jogador, foi maravilhoso. Foi espetacular. Mas como presidente, foi o pior presidente que nós tivemos. Eu falo hoje em dia o seguinte, o Roberto Dinamite dinamitou. O outro que é o Alexandre Campelo explodiu. E o Jorge Salgado agora vai acabar. Que eu sou conselheiro do Vasco, eu sou Eurico Miranda. O Eurico Miranda, falavam dele, mas todo mundo respeitava o Eurico Miranda. Ele foi candidato a deputado federal, eu sou candidato a deputado federal pelo Vasco da Gama. E não tinha bronca com ele, não tinha bronca, entendeu? Com ele, ninguém se metia com ele, entendeu? Ele podia ser o que for, ele tinha as coisas dele, mas foi um dos melhores presidentes. Quando foi Algartino, teve o Manuel Joaquim Lopes, Reinaldo Reis e outros mais lá, entendeu? Porra, aí veio o Salgado, porra, que um cara que eu conheço há 40 anos, que quem me apresentou ao Eurico Miranda foi o Jorge Salgado. A primeira vez, levou na Ativa, então, firma de financeira, Ativa, corretora, tá milionário, entendeu? Emprestou dinheiro pro Vasco. Aí, e eu sempre almoçava com ele, porque você não vai ser candidato a presidente do Vasco. Ô, Leleco, não, voltando. Então, ele apresentou o Eurico foi se candidatar a presidente do Vasco. Essa época, a primeira vez que ele foi se candidatar contra o Agastino. O Calçada, o nosso querido, saudoso Calçada, maravilhosa, dona Marlene está nos escutando, um beijão para a senhora. E perdeu. Aí eles se juntaram e o Eurico tomou conta do Vasco. Tomou conta. O Calçada é o cara sensível, calmo, sereno, e o Eurico tinha aquela explosão. Entende? Então é o que eu falo. É o que eu digo. O Dinamite, você fala. O que se fala em rachadinha. Você ouviu falar em rachadinha agora, né? Agora, né? Então eu vou te falar agora pela primeira vez aqui para os teus telespectadores, pessoa que está assistindo. Bomba séria mesmo. Bomba séria mesmo. É para eles tomarem vergonha na cara, esses filhos da mãe que estão lá no Vasco. Eita. Entendeu? O papai tinha a buzina e a discoteca. E na buzina, toda semana, ele dava... O Sérgio Moraes, que era repórter da Rádio Globo, esportivo, levava o craque da rodada. Levava e ganhava um troféu. E eu conheci o Roberto aí, nessa época. E o Roberto, porra, realmente não tiro o mérito como jogador. Do Vasco, como né? jogador, não tiro os méritos como jogador. Fez 800 gols no Vasco. Sim, ídolo do Vasco. Não tiro os méritos. Não tiro os méritos. Então, aí eu liguei pro Roberto. Um dia eu tinha um rapaz que trabalhava na produção, um Manelzinho. Roberto, você não tem um emprego lá pro Manelzinho trabalhar no seu gabinete? Arranjou um emprego ele de R$2.000. R$2.000. Chegava no final do mês, ele devolvia R$1.500 por aquela época. A rachadinha você está vendo agora. Tem mais de 35 anos. Devolvia R$1.500 e ficava com R$500. Fora que ele era fiscal, porque geralmente um deputado estadual tem a sua zona, o seu bairro, que ele é fiscal daquela zona. Fora o que ele arrochava, os lojistas, os comerciantes da área. Era um safado. Safado. Eu estava no Vasco, entendeu? Ele foi posto, o Eurico foi lá botando na tribuna de honra do Vasco. Entende que eu sou conselheiro, com o Eurico eu fui sempre conselheiro e fui com o Salgado. Entende? E aí ele botou o Roberto Dinamite para fora da tribuna de honra. Sai daqui. Ele acabou com o Vasco, ele acabou com a piscina, acabou com a quadra de treino, acabou com a quadra, acabou com a água. Ficou na mão de agiota, ficou na mão de empresário, como esse Campelo ficou também. E o Salgado, porra, que era meu amigo, porra. O cara cheio de dinheiro, não precisa, emprestou dinheiro pro Vasco. Primeira coisa foi fazer essa 777, já me chamaram 500 gente para ser candidato a presidente do Vasco. Agora que eu não vou mesmo. Porque Tu não seria presidente do Vasco? O clube que tem SAF, eu não sou muito amigo do caso Augusto Montenegro. Eu entrevistei ele outro dia. E o Montenegro do Ibope, que era o presidente do Ibope? O nosso querido Carlos Augusto Montenegro está em alta aí, Botafogo está em alta aí. Está lá em primeiro e o Vasco está em último. É a única... Aí o Montenegro me explicou como é que é esse negócio da SAF. O Botafogo tem, o João Texas tem 90%, nós temos 10%. Então, no futebol, a gente não manda. A gente manda no bola de gude, cuspe a distância, na amarelinha, no remo, no basquete. Mas no futebol, a gente não tem nada a ver. Eles que mandam.
Então, criaram agora essa tal da SAF, Sim, que, porra, a pessoa- muitos clubes estão aderindo à SAF. Sim. Só que essa SAF, Privatizar, né? Tipo- eles fizeram essa SAF e o Salgado só abriu para 30 pessoas. Dentro do clube, essa SAF. Botou o Osório lá como vice-presidente, botou uns caras lá que a gente não sabe quem é. Eu não sei que esses grandes beneméritos que tem lá no Vasco não fazem nada lá. Entendeu? Não tomam atitude nenhuma. Entendeu? Por isso que eu não vou lá. Eu faço. Eles fazem. Ontem mesmo teve uma reunião, eu entrei lá, eu não vou lá ao vivo ali na sede Náutico da Lagoa. Se eu vou esculhambar, acabar com o Salgado, acabar com todos eles. Aí, uma vez, o Salgado perguntou: Salgado, por que você não se candidata? Quando o Eurico estava lá no Vasco, por que você não se candidata? Vou falar isso aqui, Salgado, para você ouvir e o Vascaíno ouvir, entendeu? O que vocês estão fazendo com o Vasco é crime, porra. Com esse homem aqui, o Vasco deve a 25 milhões de torcedores, graças a esse homem aqui, que durante todo, há 40 anos atrás, ele se vestia de Vasco, a chacrete de Vasco, ele falava do Vasco, o Flamengo é o pior time que tem, o time é o Vasco da Gama, deve ter os 25 milhões, 80% da torcida do Vasco se deve a esse homem aqui, seu Salgado. Você sabe disso. E o Eurico se dava valor a isso. Sabia o valor que tinha o nosso velho guerreiro. Entende? Então, voltando... O Salgado hoje é o presidente hoje? É o presidente. Então, o que eu estava falando do Salgado? Então, o que Tá falando que o Salgado estava muito salgado, sacou? Não, Salgado não estava doce, não. Tu tá nervoso, Leleco. Não estou nervoso, tá não. com- Nós viemos porra, aqui para confundir Leleco, ou para explicar? Leleco, Eu vim você- aqui para explicar. Você tá Não é isso? nervoso, Mas ele veio Leleco. pra explicar Você o que tá acontece. nervoso, Mas eu Leleco. tenho que falar a verdade, querido. Relaxa, Leleco. O Vasco da Gama... Porra, me diz uma coisa. Porra, Aí ele fez esse negócio, pô, e acabou com o Vasco. Acabou. Tá numa Aí fase péssima, um né? almoço, Agora- uns anos atrás, eu perguntei para ele: Salgado, por que você não se candidata a presidente do Vasco? Ele, Leleco, eu vou te ser sincero, porque eu era muito amigo dele, vou te ser sincero. Enquanto o Eurico estiver lá, eu não posso ser candidato. Mas por que, Salgado? Porque eu tenho um problema federal, na Receita Federal, e a única pessoa que sabe disso é o Eurico. Se eu me candidatar a presidente do Vasco, ele vai botar a boca do Boni e vai Vai usar acabar com a isso. minha corretora, vai acabar com a minha vida. Estou revelando isso pela primeira vez. Caramba. Você entendeu? Então foi uma maior decepção. 2 meses antes, você é amigo do Marcos Braz e da minha filha Ana Paula. 2 meses antes, o Salgado me liga. Leleco, porra, eu queria que você marcasse o almoço, você e o Marcos Braz. Marcos Braz é o vice-presidente do Flamengo, Vice-presidente que do casou com a Flamengo. filha dele. Olha Você que vê, eu destino, sou vascaíno. Olha que destino, merda, que porra! destino cruel. Olha como é que o mundo é cruel. A merda que Porra, botaram. como é E que o você vai deixar o casamento desse aí? E o pai dele é vascaíno doente. Vascaíno doente do Pai do Marco Marco Braz, é Braz, né? vascaíno doente. O doutor Mário. O Marcos é Aí daqui, nós pô. chegamos a um acordo. Doutor Mário, vamos fazer o seguinte. Na pessoa jurídica, não vamos ser Marcos Braz. Não vamos ser Flamengo. Você é Marcos Braz. Eu quero a alegria da minha filha. Minha filha teve um problema que o doutor Paulo Neymar, esse gênio da neurocirurgião que eu entrevistei, amigo de infância, Sim. salvou a vida Salvou, da minha filha, salvou a vida da minha Paulo filha. Neymar, Você, porra. porra, eu devo... sei. Eu acompanhei a parada, Pô, né? você acompanhou a parada Paulo depois Neymar é o Papa, bicho, de doutor 5 Paulo anos Neymar. atrás. E foi amigo de infância nossa. O papai era hipocondríaco, ligava pro pai dele, essas coisas todas. Certo? Então ele falou que não podia ser candidato, que o Eurico estava lá. O Eurico morreu, ele foi ser candidato. Aí chamou o Marcos, nós fomos almoçar. Aí foi pedir conselho pro Marcos. Entendeu? Aí botou a porra do Osório como vice-presidente, que nunca foi São Januário, só tem estranho naquela merda lá. Sou incompetente só. Aí o Marcos falou assim: ô Salgado, a primeira coisa que você tem que fazer, semana que vem tu pega o avião, vai o presidente do Barcelona, vai na Espanha e vai em Portugal, no presidente do Porto. Quem falou? O Marcos Marcos Braz Braz, para ele. O Marcos Braz para ele. Um dos conselhos que ele deu para ele. Não é conselho. Conversando. Sim, sim. Entendeu? Conversando. Para mostrar que ele tinha prestígio internacional. Que não era um cara só do mercado financeiro. Que ele tinha prestígio internacional. Que tinha uns picareta lá que ele ia ser presidente lá. Umas merda lá. O Salgado foi lá.
pegou os dias, na semana seguinte, tirou uma foto com o presidente do Barcelona, lá no Camp Nou, e foi a Portugal, no Porto, tirou uma foto para dar prestígio. Pra dar uma moral. Dá uma moral, é a mesma coisa você sair daqui, um marketing pessoal. ir lá na Coreia do Sul com o Kim Jong-un, no lá, aí tirar uma foto com ele lá, com os canhões. Olha outro lugar. Maravilhoso. Entendeu? Com o Xi Jinping lá no Norte, China. Xi Jinping, não, outro lá da Coreia do Norte. Não, eu sei. O Putin da Rússia. O Putin da Putin, Rússia. Rússia, né? Isso é maravilhoso. O grupo... Yang Xing, sei lá. O grupo Jorge, o cara tirou a foto. Xing Chong. Então foi uma decepção pra mim, pô. Eu fui lá gravar um programa no Vasco, eles têm a KTV, fui gravar o meu programa lá, entrevistar ele, porra, e aí fez essa merda toda, pô. A primeira coisa que eles fizeram, que entrou a 777, foi vender o melhor jogador do Vasco, o Andrei, então não precisava da 777. Venderam por 200 milhões, pô. E cadê o dinheiro? Estão devendo. Eu disse que a 777 tem 3 times lá, que da terceira ou da quarta divisão, lá não sei da onde, e não sei. Então é isso, tá dando, vamos falar disso tudo, que é melhor. Tu gosta mais do Edmundo ou do Romário quando foi do Vasco? Que? Tu gosta mais do Edmundo ou do Romário quando foi do Vasco lá? Porque os dois foram do Vasco e eram craques, né, meu irmão? Que eu tenho o Romário, porra. O Romário, você não pode falar contra o Romário, né? O jogador que ele Não, foi. são dois craques, né? Mas qual você acha que fez mais pelo Vasco ali? O Romário. Romário. O Romário vestiu mais a camisa do Vasco que o Edmundo. O Edmundo fala muito, entendeu? Mas não vestiu a camisa que vestiu o Romário. Tanto que tá a estátua dele lá no Vasco, lá. E ele cismou de fazer a estátua do Roberto Dinamite, por quê? O Pelé morreu. Eu tenho um vídeo aqui, gravado aqui. Pelé morreu, declarando... Pelé, qual é o seu time? Vasco da Gama. Com a camisa do Vasco. Jogou 3 jogos pelo Vasco, com a camisa do Vasco. Por acaso, ganhou do Flamengo, jogando pelo Vasco, nessa época. Entendeu? E eles foram incapazes, esses filhos da mãe, de fazer homenagem. O mundo inteiro fez homenagem ao Pelé. O mundo inteiro homenageia o Pelé, como eu estou homenageando até hoje aqui no Brasil, quando chega a 10 minutos, o momento 10 do Pelé. E o Vasco não fez, foi capaz de fazer, e foi fazer homenagem para Roberto Dinamite, esse desgraçado desse Roberto Dinamite. Que Deus o tenha lá dentro. Você foi um artilheiro, mas você foi um ladrão, você roubou o Vasco da Gama, porra, acabou. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos voltar para a TV, vamos voltar para a TV. Porra. O Vasco já foi. Tem mais perguntas de secreto aí, não? A mania vai dar porrada em você, vai dar porrada em você. O Leandro Soares está falando aqui, porra, tu tá falando do meu querido Roberto Dinamite, ele não pode nem se defender. Aí o pessoal fica puto. Não, meu querido, mas não é que se defender, eu tô falando a verdade. Eu tô falando a verdade, eu não tô aqui para mentir. Entendeu? Ele acabou com o Vasco da Gama, ele sabe disso. Ele acabou com a piscina, acabou com o campo de tênis, acabou com o ginásio, acabou com a água, ficou devendo a esses mercenários, desses empresários todos. Pegava dinheiro a agiota, pegava dinheiro a tudo. Entendeu? O que mais? Vambora. O pessoal quer saber aqui. Mas você desculpa, entendeu, Roberto? Não, mas como homem, Deus que tenha você lá em cima. Mas como presidente, a verdade é essa. Eu estou revelando isso para vocês. Os flamenguistas estão te zoando aqui. Falou que não dá jeito, não. Não adianta. Não adianta. E o Vasco vai cair. Não adianta. Os flamenguistas estão zoando. E vai cair. Aqui. Porra, mas é uma rivalidade.